Pessoal, hoje eu estou aqui com o Natanael Martins da Silva, que é um sujeito histórico que participou do processo de estabelecimento do projeto de assentamento Geraldo Garcia. E ele vai contar um pouquinho da história dele, a experiência que ele vivenciou durante todo esse processo. Natanael, agora que é uma boa noite em vídeo, né? Boa noite. Conta pra mim qual que é a sua história da sua família teve ligação com a terra já anteriormente, antes de você entrar no movimento Sem Terra, e como é que foi esse processo desde que você chegou no acampamento e toda essa trajetória até chegar hoje aqui no assentamento, já tantos anos assentado hoje. Então, a minha família, na verdade, eu sou filho de pai baiano e mãe mineira, e sou nascido no Paraná. Eles foram para o Paraná e trabalhar no café, fazenda, né? Aí foram trabalhar no café, e como trabalhava, e assim, o fazendeiro ele dava o arrendamento para a pessoa trabalhar, a pessoa praticamente não tinha assim uma remuneração, vamos dizer, salarial em troca. Ele ficava ali trabalhando na terra, trabalhou no café, trabalhava algumas terras, e depois para as terras que não eram de café, era para deixar o pasto formado. Era essa a questão do arrendamento. Aí as dificuldades eram muito grandes. Aí teve uma leva, isso no ano de 79, que aí uma leva de pessoas que tinham vindo do Nordeste para o Paraná, que era ali para o Sul, que migraram para o Sul. Aí ouviram falar que o Paraguai estava sendo muito bom para a questão de sobrevivência. Foram para o Paraguai. Aí chegaram lá, eu era criança, né? Eu era pequenininho nessa época. Aí foram para o Paraguai, isso no ano de 79. Eu sei que aí chegou lá, foram trabalhar de arrendamento. Com esse arrendamento conseguiram adquirir que trabalhava o meu pai com o meu avô, eles eram parceiros nessa questão do trabalho. Aí conseguiram adquirir uma pequena propriedade em outra parte do Paraguai. Isso foi num lugar chamado... tinha vários nomes, tinha Santa Clara, no Paraná, no Paraguai. Aí eles adquiriram essa terra, descobriram que em outra região, que era da Alvorada, próximo da Paloma ali, depois do Salto del Guairá, eles conseguiram uma propriedadezinha pequena. Aí meu pai até tinha um alqueire, que um alqueire corresponde a 2,5 hectares. Só que lá era uma dificuldade grande, a gente muito pobre, muito... Aí meu pai ia trabalhar para fora, para sobreviver, aí eu e minha mãe, a gente trabalhava muito ali na propriedade. Aí meu pai plantava e a gente cuidava. E aí quando foi no ano de... Aí ficamos lá, isso foi 79, aí ficamos em torno de 7... Foi 77 a data exata. Eu aqui, às vezes, eu tomei que... Assim, não estou lembrando a data certa exata. Ou foi 77, 79. Foi esse período. Só sei que a gente ficou por um período de 9 anos no Paraguai. E a gente saiu em 86. Então, acho que a data mais precisa foi 77, porque daí a gente saiu ali... Foi por essa mesmo, de 77 a 78. Que a gente foi, sim. Aí ficamos lá nesse período de 9 anos. Aí houve-se uma... E a minha família sempre foi terra, nunca morou na cidade. Sempre a ligação foi com a área rural. Aí houve a época da CPT, a Pastoral da Terra, organizando pessoas para vir para o Brasil, para ocupar, para acampar, para lutar por terra. Aí a família já tinha vontade de vir mesmo, embora, porque era muito difícil. Aí entramos aí meu pai e minha mãe, em acordo, entraram nessa leva de pessoas que deixaram, os brasiguaios,
chamados Brasiguais, aí que a gente veio em cima de caminhão. Aí viemos para Mundo Novo, era o nosso destino, Mundo Novo ali, divisa com o Paraná. Chegando lá, o prefeito não aceitou, viemos para Eldorado, que é ali bem perto. Ficamos lá em torno de um ano, um ano e pouquinho, e foi em 86 isso que a gente veio. Quando foi em 87, acho que é agosto de 87, não me falha a memória, em agosto a gente foi, aí surgiu na Marcos Freire, em Dois Irmãos, a Santo Inácio, que inclusive é um lugar histórico, onde hoje até, quando se fala de luta pela terra, ela está, né, no destaque. Aí a CPT, houve a oferta da Marcos Freire, que era a Fazenda Santo Inácio, mas que o assentamento levou o nome de Marcos Freire, por conta que ele era uma das pessoas que era ligada à luta da terra, aí de concentrar as pessoas de todo o estado do Mato Grosso do Sul ali naquela área. E a gente veio para cá. Isso chegamos em agosto, foi em agosto de 87. E aí ficamos lá quase 2 anos, porque quando foi... Aí ficamos por 2 anos, a gente ficou acampado de uma forma que cada um tinha um pedaço de terra para plantar, para subsistência. Aí, só que assim, a dificuldade, eu acho que por conta daquela herança muito pobre, a gente mal e mal conseguia comer, né? E ali, como a área não ia dar para todos que estavam ali, aí teve um grupo que foi para Monjolim, que é no município de Anastácio, acho que é Anastácio e Dois Irmãos, a Monjolim, mas mais Anastácio, a parte de Anastácio. Aí a gente ficou na Santo Inácio, só que mesmo assim não comportaria todas as famílias. Aí surgiu a fazenda Taquaral, em Corumbá, oferta dessa fazenda. Aí fomos para lá para olhar, aí o pessoal se interessaram e aí meus pais também deram o nome e fomos para lá. Aí fomos, isso foi em 89, a gente foi em novembro de 89, a gente foi para lá. Aí chegamos lá, ficamos acampados também, sim, acampado com uma pequena área para estar plantando, só que lá era mais difícil, que era mato, não tinha nada aberto. Aí vinha a dificuldade do desmate, roçar, derrubar. E aí a gente continuou, assim, a dificuldade ela continuou muito grande. Isso quando foi, aí ficamos de 89, 92, acho que foi em setembro, dia 19, 19 de setembro de 92, 1992, saíram os lotes, foram sorteados lá no assentamento Taquaral. Aí meus pais foram contemplados com um sítio lá. Aí a gente começou a trabalhar a terra no assentamento, aí a gente plantava subsistência mesmo, agricultura familiar. Ali era, até por ser Pantanal, a única forma é a agricultura familiar, questão de feira, mandioca, feijão, arroz, milho, para se alimentar mesmo, para sobrevivência. Tá, só que tudo muito difícil, ali é uma região mais que ecológica, o solo um pouco difícil, e a gente teve todo esse período de plantio. Eu com meu pai e minha mãe já trabalharam muito na terra, plantando, só que assim, nunca conseguiram muito a se prosperar por conta da situação do local, a situação histórica que a gente trazia também, de uma dificuldade muito grande. Aí quando foi, a gente ficou de 92, aí quando foi em 2006, abril de 2006, o meu pai faleceu.
Aí faleceu, e a gente já tinha assim, a gente já discutia muito sair de lá, porque não era um lugar que a gente se adaptava muito bem, né? Aí ele faleceu, continuamos, 2006, aí continuamos, eu, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, a gente continuou lá na luta, trabalhando, plantando para sobreviver. Aí teve a questão da luta do MST, aí aconteceu até, eu vou citar o nome da pessoa que era um líder do MST, que estava, o MST estava na questão chamando pessoas para formar grupos para acampar, que era um momento de lutas, isso em 98. Aí o Tiriva, um antigo líder que hoje é falecido, ele fez reunião, levou toda a discussão que o MST estava, assim, conseguindo pessoas para acampar, para lutar por terras, né? Para, como que fala, reaver aquilo que tinha perdido, que a terra, na verdade, cada um é dono da terra, só que alguém em um momento invadiu e nos tomou, né? Uhum. Da mesma forma que aconteceu com os indígenas, aconteceu com a gente também. Então, aí viemos aí organizamos um grupo de pessoas e viemos pro acampamento em Anastácio. Isso foi em Anastácio em 98. Foi em abril de 98 eu cheguei no acampamento em Anastácio. Só que esse acampamento ele teve início em janeiro, lá na região de Anastácio, com a ocupação da Guaxupé. Fazenda Guaxupé, que ela é o município de Nioaque, ela está no município de Nioaque, só que aí houve o despejo, aí acampamos na frente da Fazenda Marimbondo, que é em Anastácio. Ali começou a luta que foi quando o MST fortalecia a sua trajetória, a sua luta, né? A sua história de luta mesmo. Foi ali no início aí que veio a eleição do governador Zeca do PT, que ele ganhou para governo. Uhum. Assim, e aí que deu muito apoio também na questão acampamento. Aí o MST nessa época que foi o ápice, assim, vamos dizer, da luta do MST por terra, por ocupar terras improdutivas. Aí a gente era em torno de 700 a 800 famílias foram acampadas ali. E aí, num período curto de 3 meses, já surgiu uma área onde foi desapropriada e foram pessoas, que é a Rio Feio, em Guelopes. Então, o primeiro assentamento desse grupo que estava lá. Tá, aí a gente, como não foi para lá, continuamos. Aí, não demorou muito também, acho que ali pro final do ano, mais ou menos, também foi ofertado isso pelo INCRA em desapropriação a Fazenda Boa Esperança, que também é lá na região, só que município de Nioaque. Aí foram um grupo também para lá. A gente não foi contemplado, porque era por grupo, né? Aí o grupo não foi. Aí continuamos Aí isso foi, depois que a Boa Esperança foi desapropriada, surgiu a área que foi a Triunfo, em Nioaque, a gente foi e ocupou essa área. Inclusive passamos o final do ano ocupado essa área. Aí logo a gente teve todo um processo de despejo, que isso era automático, a área era produtiva, né? A gente acampava, a gente ocupou para a questão da pressão mesmo. Aí fomos despejados. Aí fomos despejados no final do ano e fomos levados, a gente foi para a área comunitária da Gleba Conceição, do assentamento Conceição. Aí ficamos lá por um período, se passou o ano, aí quando entrou, isso em 98, aí quando entrou o ano de 99, começou de novo, que tudo para no final do ano. A gente começou as lutas de novo, aí viemos cá, estrategicamente, o MST
todo o processo estratégico, na reserva da Padroeira do Brasil. A gente acampou lá para ficar próximo da área, até para tá ocupando essa área. Não, deixa eu, me falhou a memória, isso da Conceição a gente ocupou novamente a Triunfo no mesmo lugar, que foram 2 ocupações no mesmo lugar. Eu estava esquecendo desse fato. A gente voltou, acampou, ocupou de novo e fomos despejados novamente. Isso já era passado do por abril mais ou menos, chegando em maio. Aí a gente foi despejado, aí estrategicamente, agora dizendo o MST, aí o pessoal da Padroeira, tinha várias pessoas que eram acampadas também, estavam lutando pela terra, né, que eram pessoas agregadas ali da Padroeira do Brasil. Aí deram a ideia da gente ir para a área comunitária da Padroeira, que ficava do lado da Triunfo, lá na reserva, mas dentro da reserva. E assim fomos, isso foi final de abril. Aí ficamos lá naquela parte ali, ainda tentamos ocupar de novo, construindo barracos lá, mas nem entramos na fazenda. Aí ficamos, quando foi em junho, isso em junho de 99, foi dia 12 de junho. Aí a gente foi surpreendido, sem saber, ninguém sabia de nada, com a ação da polícia militar de Aquidauá não, um batalhão, comandado pelo Major Bueno. Aí acordou a gente, né, com tiro, bomba, uma série onde assustou muita gente, pessoas correram, pessoas foram presas, né? Inclusive tivemos pessoas da luta, nossa, líder, coordenador que foi preso, teve professor na época, que era professor do acampado, foram presos, teve o caso do Misso, professor Edmilson, teve a professora Adriana, foi presa, né? Ela foi presa, inclusive, até sofreu aborto, que ela estava esperando um filho, na prisão, por conta de todo esse processo. Aí, dali, a gente veio para Capatazia, que é dentro mesmo do assentamento da Padroeira. Né? E nesse, eu esqueci até de falar, mas nesse meio termo eu cheguei no acampamento, eu já me ingressei no setor de educação, que dentro do movimento tinha os setores. Eu me identifiquei e assim, com o intuito também de continuar estudando, e a gente, né, integrei ao setor de educação, e aí eu trabalhava como professor leigo, substituindo, né, participava de muitas capacitações do MST, né, vários lugares a gente ia para capacitação. Aí ficamos lá na Capatazia, acampado, e as lutas elas continuavam, aí eram negociações, isso foi em junho. Aí de junho a novembro a gente ficou lá. Aí quando foi em novembro, surgiu a oferta de uma área em Sidrolândia, que é a Geraldo Garcia, a Estância Belém. Aí teve as negociações, a gente até, a coordenação, quando a gente teve, porque antes nós tivemos em capacitação aqui em Sidrolândia, a gente até comentava muito, que era um lugar muito bom para questão de assentamento, né? Aí surgiu essa ideia e falaram dessa área que tinha aqui, que a gente ia vir para cá, e era uma área ofertada pelo INCRA. Aí saímos de lá, isso foi acho que dia 12 de novembro. Dia 12 de novembro a gente veio e acampamos na fazenda.
Aí ficamos, aí foi a luta de negociação. Chegou aqui, teve um impasse que o pessoal da FETAG também estava disputando essa área. Né? E aí a gente teve que entrar em consenso, em negociação. O INCRA foi mediador, teve juiz de conflito que mediou também conflito para a gente não entrar em conflito, porque era dois movimentos que lutavam pelo mesmo objetivo. Então o objetivo era que todos, né, se colocassem, que ganhassem suas terras para dar sequência no processo de reforma agrária. Aí entrou em acordo, a FETAG foi para outra área, o MST ficou com a Estância Belém. E aí foi a negociação de desapropriação. Aí já era mais fácil, que o INCRA já era uma oferta do INCRA, o fazendeiro. O fazendeiro tentou dizer que não, mas como a área era devoluta, que fala, a área que não tinha fins social nenhum, não tinha função social. Aí o INCRA comprou essa área do fazendeiro, que era dos Dias, aí para desapropriar. E isso aconteceu, que foi em 99 a 2002 a gente ficou nessa luta de impasse, de negociação, o fazendeiro não querendo ceder, até que em 2000, em abril de 2000, essa área foi sorteado os lotes para os acampados, que eram acampados pré-assentados, né, que a gente era em 183 famílias. E aí que foi desapropriado esses lotes em 2002. Aí que começa mais a trajetória da questão da sobrevivência nos lotes. A gente começou com questão de... O gado, era o mais falado gado de leite e plantio de agricultura familiar mesmo. Aí, e eu sempre, e nesse meio, eu dei sequência nos meus estudos, fui fazer o magistério de férias. Em 2000, inclusive, quando saiu a área, eu estava no magistério e quase terminando o meu magistério. Terminei em 2003, parece, chegando em 2004. Aí ganhamos a área, fomos no trabalho da questão do gado de leite. A maioria optou que é uma filosofia de luta, é agricultura familiar e tudo mais. E fomos, mas na verdade essa cultura, ela acabou que, assim, as pessoas se sentindo dificuldade, acho que mais por conta também que já tinha uma força muito aqui, uma pressão grande do agronegócio, a questão da questão do capitalismo através do agronegócio, né? E ele meio que tenta, né? Ele meio que bate de frente e tenta proibir que as famílias sobressaiam com a agricultura familiar. E as famílias nem têm condições por conta de todo esse processo do agronegócio. Aí muitas pessoas venderam, né, arrendaram. Começaram os arrendamentos das terras, e isso início para gado. E o que veio já funilando para a questão também do plantio. E eu continuei, eu particularmente, aí minha família, eles moravam em Corumbá, minha mãe, meus irmãos e sobrinhos, e eles vieram para morar também no sítio, né, para a gente trabalhar o sítio e continuar a desenvolver o sítio. E eu também dei sequência nos meus estudos, me formei e terminei o magistério, aí fiz a pedagogia também, e continuei, entrei a trabalhar como professor no município, e a gente tinha produção de leite, mas nunca foi uma coisa que muito, né, alavancou. E nós não tínhamos nem, vamos dizer, experiência com
com essa forma de trabalho. A nossa experiência é mais em plantio, e a gente também plantava algumas coisas, mas como a terra precisava de muito preparo, difícil conseguir. Aí o foco foi mais na questão do emprego, né? Sair para fora para trabalhar e deixar o sítio ali com as vaquinhas, meio que ali e trabalhar no emprego de assalariado. Isso aconteceu com a maioria das pessoas. E aí veio com essas dificuldades, foram vendendo o gado e mais que arrendando mesmo para questão de lavoura. E aí, logo também, isso tudo no processo de reforma agrária, que pode ver que o nosso histórico é um histórico sempre camponês mesmo, a gente nunca teve vínculo nenhum com cidade, a não ser o vínculo que é o vínculo que tem que ter cidade e campo, tem que haver esse vínculo que é o de troca. A gente precisa da cidade, a cidade precisa da gente, mas sempre moramos e trabalhamos a terra. Aí quando foi em 2009, eu terminei a minha pedagogia. Em 2010 eu assumi o concurso, já no município, e aí nesse período nós começamos a arrendar o nosso sítio para gado, para questão de criação de gado, para as pessoas colocarem gado. E aí ficou um período arrendando para gado, depois deu uma esfriada essa questão do arrendamento do gado. Aí foi em 2014, foi 2014, chegando em 2015, a gente arrendou para a lavoura, que é onde está até hoje arrendado para questão do plantio. E aí a família, da família, os componentes da família foram estudando, formaram, hoje estão, né, quase todos formados, nível superior, né, trabalhando na área da educação. E minha mãe foi aposentada, aposentou. E aí a gente, né, hoje a gente segue essa situação de vida. Camponesa porque estamos no campo, né? Mas a terra está arrendada para lavoura, para o agronegócio, né? Que é uma coisa meio que antagônica aos nossos princípios, mas não tem o que fazer. Tem a situação que a gente tem até porque o poder público também não nos deu oportunidade e financiamento suficiente para que a gente também seguisse a nossa vida de forma autônoma, né? Aí isso levou à questão do arrendamento. E hoje está arrendado. A gente está aqui, a família, a gente trabalha na área da educação, igual eu disse para você, da família somos vários professores hoje, tá na área da educação, e estamos aí na luta, né, da forma que dá, e vamos remando aí, né? Então essa é um pouco dessa trajetória. Eu posso, né, tá explanando desde o que foi, aí eu procurei meio que fazer cronologicamente para, né, você, é mais ou menos nesse sentido. Pegando um aspecto mais pessoal agora, assim, eu queria que você puder falar o que motivou o Natanael a falar assim, agora eu vou sair daqui, de onde eu estou aqui no sítio do meu pai, né, em Corumbá, para ir para o Movimento Sem Terra, tentar empreender novamente a luta pela terra. O que teria motivado você? Então, o que motivou é o seguinte, apesar de ser assentamento, tá trabalhando na terra, meu vínculo sempre foi com terra, porque, né, meus pais eram de terra, meus avós, né, todos vieram
da terra. Só que a questão Corumbá, dificuldade muito difícil. Então, um lugar que produção, você não tinha uma prosperidade assim na questão, você até produzia no início. Mas na hora de você vender, para você conseguir assim alguns recursos para comprar aquilo que você não produzia, você não conseguia. Ficava muito difícil. Lá é mais feira. E feira a gente ia, não tinha muito êxito. A questão da feira. Clima, né? Questão climática. Eu, particularmente, desde que eu cheguei lá, nunca me dei bem com o lugar, com o clima, com a situação, né? Questão várias coisas. Então, a minha vontade, sempre, meu pensamento era só, assim que eu tivesse oportunidade, eu sairia de Corumbá. Aí, um lugar super difícil que você caçava uma forma para trabalho, para ter uma renda, não tinha nem oferta, difícil. A cidade, um lugar, tinha muito preconceito também, que no início era poucos assentamentos, uma cidade meio que grande ali, tinha um certo preconceito, não ia, né, você não ia conseguir um emprego muito fácil, falando que era de um assentamento. Então isso tudo foi eu fui entristecendo, assim, você olhava assim, trabalhava muito, a nossa vida era trabalhar. E aí a minha vida era estar ali no sítio, com os meus pais trabalhando. Você não conseguia comprar uma calça para vestir. Então eu pensei, eu acho que a gente tem que sair e lutar por coisas melhores. E eu já tinha isso como meta, que era sair. Aí surgiu a oportunidade do MST. E foi uma coisa muito interessante, que além de conseguir aquele objetivo, também aprendi muito na questão da luta, dei sequência nos estudos através de todo esse processo. E quais foram as dificuldades iniciais que você enfrentou, assim, logo quando você chegou no acampamento? Você nunca tinha sido acampado, foi a primeira vez? Na verdade, eu tinha sido acampado com os meus pais, a gente ficou no barraco de lona em Eldorado. Só que era diferente, lá eu estava com os meus pais, era tudo... A dificuldade, na verdade, foi chegar sozinho, não sozinho, que eu estava com os meus tios, a minha irmã estava, a gente tinha vários conhecidos que veio um grupo de Corumbá, mas era morar sozinho foi a primeira vez na minha vida que essa experiência. Então isso foi impactante, assim, você sente uma dificuldade. Aí isso foi a questão de nunca ter saído, na verdade, de perto dos pais. Aí isso foi uma adaptação, aquela questão coletiva, toda a organização do MST, que o acampamento era de forma super organizada, né, dentro de muitas regras. Então foi uma parte que eu tive que se adaptar aos poucos, nesse sentido. Nesse processo de você estar no município, ocupa uma fazenda, sai, ocupa outra, nas ações de despejo, vamos dizer assim, você passou por algum momento de violência? Então, sim, porque inclusive o despejo que foi o que mais chamou a atenção, que esse é o despejo que, historicamente dizendo, a gente teve vários, mas esse foi agressivo, com violência de pegar assim, companheiro, os policiais pegar, empurrar, derrubar companheiro, pegar, fazer deitar em formigueiro só para ver sofrer. Isso aconteceu assim na nossa frente, a gente sentado tudo debaixo de ordem, eles com as armas, né, metralhadoras, aquelas armas, tudo apontada pra gente.
aí escolhendo a dedo, questão de quem seria preso, né? Então houve bastante, eles chegaram assim, a pegar forte mesmo, não a bater, dizer bater não, mas a pegar forte, a dar, assim, chacoalhar pessoas, companheiras ali de luta. Então, fora os tiroteios, né, que foram terríveis os tiroteios deles. Assim, nada em direção das pessoas, mas atiraram muito. Foi uma coisa bem bárbara mesmo, na verdade, horrorizante. Nas ações de despejo que você esteve presente, assim, você considera que a polícia estava fazendo o trabalho deles apenas, ou você acha que teve um uso excessivo da força, algo que poderia ter influenciado esse tipo de ação? Olha, na verdade, eu acho que a polícia, sempre que ela vai numa ação, ela excede um pouco nas ações, né? Claro que era um trabalho determinado pelo sistema, pela justiça. Eles estavam cumprindo o trabalho deles. Tanto é que, tirante desse despejo, assim, a gente tem que falar aquilo que aconteceu, né? A gente nunca teve nenhuma ação da polícia agressiva com ninguém. Nunca. Só posição, aquelas estratégias deles de apontamento de arma. Mas assim, a agressão, encostar, bater, nunca. Até que o Major Bueno, que é esse que eu disse, ele sempre que comandou todos os despejos, ele era o comandante ali da região. Ele contornava muito bem isso aí. Depois partia para um diálogo de negociação. Então, assim, eu no acampamento, tirante desse despejo, que foi um despejo ilegal, que foi legal, os outros era legal, que era determinado pela justiça. Esse lá foi um pouco na escura, porque o despejo, os despejados têm que saber que isso vai acontecer. Né? A liminar de despejo, ela vem 15 dias antes, e os acampados se preparam nesse período para receber a polícia. E lá a gente foi surpreendido 5 horas da manhã por eles. Mas os despejos, na verdade, foram, acho que, fora esse, foi mais dois despejos da área que a gente teve, nenhum com exceção de força, não. Você participou de alguma manifestação, essas marchas que é comum nos acampamentos da MST? Sim, participei de algumas. Participei de uma marcha de Anastácia aqui da UANA, a gente teve uma marcha, isso foi de 19... Foi uma marcha em protesto em algum... Eu não lembro agora te dizer certo qual foi, mas foi a um uso excessivo mesmo de força, e que aconteceu a morte de alguns companheiros da luta. Isso acho que foi no Nordeste na época. E foi a primeira marcha que eu participei. Na verdade, marcha foi a única marcha, de Anastácia, da onde ele estava acampado, aqui da UANA. E aí teve várias mobilizações. Isso aí participei de algumas, em Campo Grande. A gente ficava acampado ali perto do Guanandizão, e dali caminhava em marcha, dali todo dia de manhã até o INCRA, que era ali na Afonso Pena, ele ainda era na Afonso Pena, para reivindicar a questão mesmo da conquista da terra. E teve, aí participei além de marchas, teve encontros assim, de data, de encontro comemorativo, coisa do MST, que foi igual congresso do MST. Isso eu participei em Brasília, uma semana, no 4º congresso do MST, isso foi em 2002 mesmo, logo que antes da gente pegar, né, ser sorteado da nossa área, aí a gente participou lá do 4º congresso. E tive também em São Paulo, em
também foi encontro, que era encontro de gênero. Aí fiquei no Cajamar lá uma semana. Então participei fora também, aqui dentro do estado, participei em essa ali perto de Jataí, tá agora me falhando a memória do... É uma cidadezinha aqui perto de Jataí, onde a gente ficou uma semana também, que foi encontro do MST, participei na Vila São Pedro em Dourados. Então a gente teve vários mesmo encontros. E como que era a participação policial nessas manifestações, nessas marchas? Tinha participação? Teve alguma confronto, alguma coisa nesse sentido ou não? Então, na verdade, essas manifestações, a polícia sempre acompanhava muito, embora a polícia nunca, assim, não era muito adepta às nossas, até por conta de todo o sistema político. Mas é igual eu te digo, eu presenciando, nunca em nenhuma mobilização dessa eu presenciei nenhuma força da polícia agressiva. Sempre em tom de acompanhamento mesmo. Durante esse processo que você teve acampado, todo esse processo de luta pela terra, você pensou em desistir? E se você pensou, por que você não desistiu? Então, por incrível que pareça, às vezes tudo que a gente entra a fazer, às vezes você tem um momento que você pensa em desistir, né? Eu nunca pensei em desistir. Porque eu foquei na questão, eu pensei em todo o passado, aquele objetivo que eu tinha, coloquei em meta, que eu tinha aquilo para alcançar. Tinha a família que ficou em Corumbá, minha mãe, meus irmãos, sobrinho, e que eu teria que pegar esse sítio para estar trazendo eles, para tirar daquela região. Então eu coloquei isso como meta e assim, e toda aquela união no acampamento de força, de coletividade, eu nunca pensei mesmo em desistir. Isso nunca passou nem pela minha cabeça. E como que era a organização dentro do acampamento ali, a questão de organização realmente e a questão do convívio também, como é que era? Então, a organização, ela era muito bem, como que eu vou dizer, bem feita, assim, toda a estrutura de organização do MST. Então ele pensava todos os detalhes mesmo para não haver, porque como era muita gente, tinha que ter um sistema mais forte de organização, mais rígido, senão as pessoas não respeitavam todo o processo. Então era um processo de organização, os núcleos dentro dos acampamentos, cada núcleo muito bem organizado com o seu coordenador, vice, tinha coordenador de setores, que era da saúde, da educação, de higiene, para cuidar todo o processo higiênico, da alimentação, que era tudo muito bem organizado, onde a questão da alimentação priorizava questão mais família com criança pequena, tinha todo aquele cuidado para que não faltava as coisas. Então era uma organização muito bem pensada, na verdade. E assim, como que eu vou dizer, o regimento era bastante rígido mesmo. Sistema rígido que levava de adversão, de você advertir, né, coisas simples até expulsão de acampamento, que isso aconteceu, de pessoas serem expulsas por infringir aquelas regras que eram estabelecidas ali. E o convívio ali com os outros acampados, a socialização, como é que era? Eu não vou dizer que não tinha, às vezes tinha conflitos, assim, conflitos de divergências de
ideológica, vamos dizer, mas era por conta de todo esse processo de organização muito bem tramada ali, as pessoas conviviam bem. Era uma convivência muito bem. A gente era tipo assim, vamos dizer, ali dentro era um pelo outro. Por mais que as divergências acontecem na casa da gente, então era um convívio muito bom. Você chegou a desempenhar algum outro papel além de ser um membro do acampamento? Não? Sim, eu, além de desempenhar a questão que eu ingressei no setor de educação como professor leigo na época, aí eu trabalhava de voluntário, eu também fui membro da direção do acampamento por algum tempo e fui coordenador estadual também do MST por 2 anos. A gente era eleito dentro de uma eleição. Acampamento, eu fiquei por 2 anos coordenador do MST estadual. Quando saiu o loteamento aqui do assentamento Geraldo Garcia, que falou assim, você chegou aqui ou falou assim, essa área aqui, esse pedaço de chão é seu, Natanael. O que você sentiu, assim, teve alguma emoção? Ou na época, você pode falar do que você sente agora também? Cara, na verdade a gente acampou, ficamos 4 anos acampados. Foi de 98 a 2002, né? Deu um período de 4 anos. Não é pouca coisa, debaixo de lona, em meio a coisas que você não concorda, porque a luta é isso, né? Aí são peculiaridades diferentes, cada um com as suas peculiaridades, vamos dizer assim, pessoas, cada um é cada um. Então a gente tem que conviver com as diferenças, mas às vezes você não concorda com certas coisas, mas tem que engolir para que as coisas aconteçam. Então esse era o nosso objetivo, a gente sempre comentava no nosso grupo que era desse anseio pelo lote. Isso quando foi sorteado, que acabou de sortear, a gente chegou no barraco e eu já vim diretamente caçar o lote e encontrei. A emoção foi super grande, foi um sentido de alívio, você se libertando de alguma coisa, tipo, cara, porque queira ou não, era uma prisão, tipo uma prisão. Você estava livre, mas de uma forma não livre de verdade, ali acampado, debaixo de muitas regras, coisas, né, que teria que ter para manter a ordem também. Então foi um tom de alívio, eu já vim, isso foi uma questão de colocar até a mão pro céu para agradecer pelo isso, depois de tanta luta, a conquista. E até hoje é uma questão que é sentimental, essa questão. É uma coisa que não tem valor financeiro, a questão do lote. É o valor mesmo de usufruir mesmo, que é muito... Tem uma luta em cima disso. Acho que essas perguntas aqui eu não preciso fazer, que você já andou comentando já. Acho que é isso, porque essas perguntas aqui do final você já andou comentando por cima, então acho que não é questão de mencionar novamente, né? Tem que ser. Então é isso. Esse foi o Natanael, contribuindo para a nossa pesquisa. Muito obrigado, Natanael. Eu que agradeço.